Não. Hoje, a hora que você quiser. Olá a todos, meu nome é Max Wagner, sou escritor, historiador e editor. Nós estamos aqui hoje em convite aí do Museu da Segunda Guerra Mundial de Ribeirão Preto, mantido aí pela AMOR, pela Associação dos Militares da Reserva. Um convite que a gente recebeu aí do diretor do Museu da Segunda Guerra, o Matheus Del Vecchio. Nós estamos aqui para convite também aí para promover a Primavera dos Museus, né, no mês de setembro. Eu estou aqui com o professor, historiador, né, e apresentador aí, Gilberto Abreu. Gostaria que ele fizesse as honras para nós. Olá, sou Gilberto Abreu, professor aqui há algumas décadas e escritor de vários livros, contos, poemas e romances, mas o meu trabalho é sempre como de professor. O objetivo desse bate-papo, né, a gente procurou fazer de uma maneira bem formal aí, é para promover aí os 200 anos da independência do Brasil, né, comemoração dos 200 anos. Nós vamos trazer alguns fatos históricos aqui, na verdade um resumo, principalmente das guerras de independência, e também a gente vai tentar trazer um pouco de luz quais foram as consequências que essa independência trouxe para os dias atuais, né? Pontos positivos, pontos negativos. Nós ainda somos um país independente ou não? Somos dependentes ainda de empresas estrangeiras, países estrangeiros? Nós ainda vivemos aquele processo que aconteceu há 200 anos ou não, né? Eu estive conversando com o professor Gilberto nos últimos dias sobre a influência do iluminismo, né, francês na independência do Brasil. Nós sabemos que a independência foi feita para a elite brasileira, a elite do Sudeste, do Rio de Janeiro, São Paulo, né, e Minas Gerais, principalmente ali onde vai começar a surgir os grandes coronéis, né, do café, porque essa região ela passa a tomar frente aí do país. Né? Mas houve a resistência das outras regiões. Sim, do Nordeste, do Norte, né, e porque não queriam perder, não vou dizer nem privilégio, mas perder a autonomia que eles tinham econômica e financeira, porque o Nordeste sustentava o Brasil, né? Aliás, a colônia do Brasil, segundo o querido Celso Furtado, era a região que vai da Bahia a Pernambuco, né? Era a colônia do Brasil, porque mesmo na fase colonial não existia a unidade. Essa unidade foi construída depois, porque essas partes inclusive não se comunicavam. Quando surge a mineração sim, numa área centralizada, vai articular as outras partes. Aí vai surgir uma unidade colonial, né? Mas ainda é precária, porque isso vai dar ainda muita pano para a manga, porque vão espocar inúmeras revoltas separatistas, inclusive. Né? Essas ideias iluministas, elas chegam nos Estados Unidos da América, onde acontece a Revolução Americana em 1776. Elas chegam também já estava pipocando pela França, porque veio da França, né? A Revolução Francesa, como nós sabemos, em 1789, e nós temos o primeiro movimento assim, do Brasil, pelo menos reconhecido, de uma resistência ou uma ideia de independência ali com a Conjuração Mineira, né? A Inconfidência Mineira, no qual o Tiradentes era mensageiro, na verdade, um alferes, mas acaba aí sendo um bode expiatório, porque para pagar pelo crime de lesa majestade, né, contra Dona Maria a Louca, né, a avó do Dom Pedro. Né? Aliás, o historiador Zé Murilo de Carvalho tem um livro muito interessante chamado A Invenção das Almas, onde, por exemplo, a figura de Tiradentes não era conhecida nas décadas que se seguiram a Conjuração. Mas quando começa o movimento republicano, era necessário um líder que tivesse defendido a República. E aí a figura de Tiradentes, ela foi descoberta, digamos assim, e amplificada. Agora, se ele não tivesse méritos pessoais, a figura dele não se tornaria, porque na verdade, se houve alguma heroicidade na Conjuração Mineira, foi a conduta de Joaquim José da Silva Xavier. Ele acabou se transformando. Agora, o
José Murilo fala muito bem. Veja que a representação icônica, né, imagética de Tiradentes, de cabelos longos, de barbas longas, era uma maneira de associar com o martírio de Cristo. Tem toda uma simbologia. Mas se Tiradentes não tivesse realmente méritos pessoais, ele não se tornaria o que se tornou, né? Um herói nacional. Que na verdade ele era. Mas os republicanos é que recuperaram a sua figura. Eu estive conversando há pouco tempo com o professor José Antônio Lages. Ele sempre faz viagens para Minas Gerais, que ele estava conversando comigo em relação a esse mito que a República criou em cima do Tiradentes. Mas ele fala também que não é tanto mito assim, como o próprio professor Gilberto falou, né? Ele teve a participação dele aí na Confidência, sim, porque ele era um mensageiro que levava um alferes, né? Que levava as mensagens daquele grupo, né? Dos conjurados ali da Inconfidência. Levava ali para o Rio de Janeiro, e ele era um mensageiro do grupo. Claro que, como havia uma elite envolvida na Inconfidência, essa elite acabou não... E ele não fazia parte dela? Não acabava não fazendo parte dela, mas ele fala, ele estava batendo papo, que ele viaja muito para Minas Gerais, que ele teve sim sua participação. Ele ficou 3 anos preso na Ilha das Cobras antes de sofrer o enforcamento e o esquartejamento, né? Agora é importante também que a figura dele foi esquecida em termos gerais, até pelas elites, mas ele permaneceu na memória do povo. Foi esse resgate da memória popular que garantiu a sua heroicidade. E essas ideias iluministas que chegaram ali em Minas Gerais, mas estavam pipocando em alguns lugares do Brasil, elas atingiram também Pernambuco. Pernambuco sempre esteve à frente da resistência da elite, né, dos interesses coloniais. Contra o Rio de Janeiro. Principalmente depois que a corte se transfere, né, em 1808, ali, o poder praticamente para o Rio de Janeiro. Essa resistência também se manifestou em Salvador, porque Salvador tinha perdido a condição de capital da colônia em 1763. Né? A transferência para o Rio de Janeiro magoou pernambucanos e baianos. Tanto que nós vamos ter a famosa Conjuração Baiana aí, de 1798, né? Que também estava influenciada aí pelas ideias iluministas, né? Com maior participação popular que a mineira. Sim, porque a maioria dos envolvidos, né? A gente fala também a revolta dos alfaiates, né? Porque havia caboclos negros que estavam aí servindo na força militar na época, dentro do exército, que para poder se sustentar tinham que fazer esses bicos aí como costureiros. A mineira nem chegou a ser popular porque ela nem se manifestou, digamos, publicamente. Né? Agora, a baiana sim que teve participação popular, né? Ela tem um caráter muito mais democrático do que a mineira. É verdade, você tem razão nessa questão aí. Essa conjuração baiana, quando foram deletados, né? Porque sempre tem que ter um traidor, como teve lá na Inconfidência Mineira, né? O amigo lá do alferes, né? Que ele pensava que era amigo. Alguém sempre tem que delatar. Tem que ser um amigo, porque o inimigo não trai. É verdade. Tem que ser alguém próximo, né? E acaba assim entregando essa conjuração. Só que essa conjuração, embora ela tivesse apoio popular, né, caboclos, negros, excluídos, havia também o interesse da elite, dos engenhos, né, na época de cana-de-açúcar, estavam por trás disso aí. E só que ela é descaracterizada. Existe todo um plano aí para colocar a culpa em homens desqualificados, negros, mulatos, burros, pessoas que não tinham cultura nenhuma. Porque para fazer uma conjuração daquela que não deu certo, a elite não estava participando, mas estava, né? Para sufocar o relevante popular. No mínimo, né? Porque a elite estava envolvida, porque havia o interesse da elite também, naquele momento ali, em lutar pelos direitos, principalmente os direitos ali daqueles engenhos, né? De cana-de-açúcar, né? E a gente avança um pouco mais na história aí, com as invasões napoleônicas, né? Você quer falar um pouquinho sobre as invasões ali em Portugal? Curiosamente, a princípio, a maior resistência que havia em Portugal era com o interesse inglês. Mas, de repente, com a invasão do general Junot, né, vai obrigar a família real a sair.
E quem lhes deu proteção foi os ingleses. E Portugal vai ficar. Aliás, na verdade, Portugal já estava sob a tutela inglesa desde o Tratado de Midway, que é de 1703, que tornou Portugal um Estado tributário da Inglaterra. O ouro de Minas Gerais, a maior parte dele foi para a Inglaterra, não foi para Portugal. É lá na coroa. É lá na colônia. E a proteção inglesa à família real é toda uma continuidade de domínio inglês, né, de influência inglesa, que vai se consumar na chegada com a abertura dos portos e os tratados de navegação, né, que só favoreceram a Inglaterra. O negócio de abertura dos portos das nações amigas tem que colocar no singular, é uma só, era a Inglaterra. O senhor chegou até a comentar comigo, quando a gente estava conversando sobre esses assuntos sobre independência, que Portugal se tornou uma colônia da Inglaterra e o Brasil uma subcolônia, é isso mesmo, né? Por causa dos interesses econômicos. Então, nós estamos comemorando 200 anos de que nós fomos promovidos de subcolônia a colônia. Quer dizer que hoje, assim, a gente sabe que a gente não usa esse termo, né? Mas, assim, as consequências estão vivendo uma colônia até hoje, de certa forma, né? Aliás, é uma coisa muito séria, porque a independência do Brasil e todo o movimento. Vamos falar primeiro de uma coisa, né? A abertura dos portos foi em 1808, os tratados de paz e navegação em 1810, que deram todas as vantagens aos ingleses. Você pega toda a cidade portuária brasileira, tem a rua dos ingleses. A taxação dos produtos era menor para produtos ingleses que para os produtos portugueses. Isso é um absurdo total. E aí ia crescendo conforme alterava o país. Quer dizer, todas as vantagens foram para os britânicos. Aí vai acontecer uma coisa inusitada, mas aí depois da independência, em 1844, um ministro brasileiro, que é pouco lembrado, e vamos lembrar aqui, Alves Branco, cancelou esses tratados em 1844. E eu era aluno em Belo Horizonte, o professor de lá, Francisco Iglesias, um grande historiador. Falei, professor, por que a Inglaterra não invadiu o Brasil porque estava cancelando os contratos? Aí ele virou-se para mim e disse assim: Gilberto, o bisou aerodinamicamente poderia voar? Não,